Luneta Sonora na área, e é hora de falar um pouco sobre como é que anda essa revolução criativa em curso. Afinal de contas, a revolução criativa não é um discurso bonito. Ela acontece quando decisões concretas começam a mudar a forma como um projeto é conduzido. Nos últimos episódios do Luneta Sonora, a conversa passou por temas como longevidade, consistência e curadoria de conteúdo. Todos esses assuntos apontam para uma mesma direção. Entender que criar não é apenas ter ideias. Criar também organizar, estruturar e planejar o que vem depois. E é nesse contexto que surge um movimento que eu tenho chamado de revolução criativa. Afinal de contas, você tem tantas ideias em movimento, tantas ideias em profusão. Como você vai conseguir conciliar todas elas num grande conceito, numa grande ideia que você tem? Então, o que é essa revolução criativa? Não é uma revolução no sentido clássico da palavra, não é ruptura repentina. É mais parecido com um processo contínuo de ajustes que fortalecem um projeto ao longo do tempo. Algumas dessas mudanças elas podem parecer simples à primeira vista, mas fazem muita diferença no cotidiano de quem cria. Um exemplo é a melhoria da própria estrutura de trabalho. Embora algumas coisas ainda precisem ser ajeitadas, como você pode ver aqui, você não está percebendo isso aqui não é uma mancha. Isso aqui é da pintura. É a antiga cor que apareceu descascando a nova. Mas vamos resolver isso. Vamos resolver isso aqui. Vamos ser um pouquinho transparentes no sentido de que esse é o cenário e estamos mudando isso aos poucos para vocês lembrarem de certa forma lá na frente que esse já foi o cenário. E, como eu disse, na semana passada eu adquiri um novo monitor, que pode parecer um detalhe técnico, mas deu trabalho para conseguir, porque o primeiro levou 19 dias e teve que ser devolvido porque não ligava. Aí eu tive que comprar outro em outro marketplace e finalmente está funcionando. Só faltam as. Só falta o som. Eu tô daqui para esse fim de semana, na semana que vem. Já está encomendada essa questão das caixinhas de som. Eu vou desenrolar isso. É coisa básica. Se é para melhorar, não precisa usar tudo do notebook que está aqui do lado. E o que eu estava falando? Na prática, a aquisição desse novo monitor ele amplia o espaço de criação. Lembrando que a tela do notebook não está desativada, ela continua aqui, ativada aqui. E é ampliar o espaço de criação, facilitar processos de edição, melhorar a visualização de imagens, porque você sabe como é, tela de notebook não te entrega cores muito fiéis. E tela do monitor, você, além da própria definição da imagem maior, você tem uma noção daquilo que você está criando em termos de cor, forma, essas coisas. Para quem trabalha com visual, isso é indispensável. Melhorar a visualização de imagens e vídeos, como eu estava falando. E tornar, claro, o fluxo de trabalho mais eficiente. Afinal de contas, criatividade também depende de ambiente. Outra frente importante que eu estou falando com vocês é sobre o planejamento de projetos específicos. Um deles é o All-Type Arts, que é um projeto de 10 anos atrás que eu tinha e parei, e de certa forma evoluiu nessas artes de mídia digital que você vê hoje. Mas ele volta a aparecer no radar como um espaço de experimentação visual e tipográfica. A ideia é retomar esse projeto com mais organização e planejamento, transformando experimentos criativos em linha consistente de produção. Além disso, existe um movimento de retorno a algumas marcas e projetos que ajudaram a construir a história do site e das redes ao longo dos anos. Revisitar essas marcas não é olhar para trás com nostalgia. Eu não quero ter essa visão nostálgica. Eu quero ter a possibilidade de reinventar essas marcas da maneira que a gente traga para o universo a realidade de hoje, que é diferente do universo e realidade de 10 anos atrás. É reconhecer que algumas ideias ainda têm muito potencial para dialogar com o presente. Essa é uma das características da revolução criativa. Ela mistura passado, presente e futuro. Existe um acervo gigantesco construído ao longo de anos. Existe um presente cheio de ajustes e reorganizações. E existe um futuro sendo desenhado a partir dessas decisões. No fundo, a revolução ela acontece exatamente aí. Não em grandes anúncios, mas em
mas nas pequenas decisões que mudam o rumo do processo criativo. Que pode ser uma nova ferramenta de trabalho, como estou conseguindo, isso vai além do próprio monitor. Um projeto que volta à pauta, uma marca que é revisitada, uma ideia que ganha novo fôlego. Quando tudo isso começa a se conectar, o que aparece não é apenas uma sequência de ações isoladas, é um movimento. E talvez essa seja a melhor forma de entender o momento atual. Não como um ponto de chegada, mas como uma fase em que várias peças começam a se reorganizar para os próximos capítulos da história. A revolução criativa, ela está em andamento. E os próximos episódios dessa história ainda estão sendo escritos. Ok? Então, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites, no YouTube e no Spotify, @Luneta Sonora, que você pode ver em vídeo, mas nas demais plataformas você ouve em áudio. Trazer esse conceito de vídeo, mas sem parar de conversar. Afinal de contas, isso é uma conversa que eu estou tendo com vocês sobre as coisas que estão acontecendo por aqui, sobre as coisas que talvez nem estejam acontecendo, mas que podem acontecer um dia. E é isso. Nas redes sociais, estou no @Josivandro, vai lá, no X e no Tumblr, @Josivandro. E esperando não ter que postar esse episódio tarde, perto da meia-noite, como aconteceu com o episódio da semana passada. É um episódio também curtinho e a gente se encontra por aí, ok? Então, semana que vem tem mais Luneta Sonora. Até lá e não desanime.